Então, hoje nós vamos falar de relacionamentos disfuncionais, ou seja, os relacionamentos que de alguma forma nos afetam. Eu gostaria de ler essa frase: relacionamentos são penosos, relacionamentos são maravilhosos. É de Tom Holliday, do livro 40 Dias de Amor. E ele é cunhado também do Rick Warren, né? Então, onde começa o relacionamento? É anterior. Isso, deixa eu ver aqui. Tá. Então, isso aí, tá. Relacionamento é relação afetiva, de amizade ou profissional entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Todo relacionamento envolve convivência, comunicação e atitude que devem ser recíproca. Por isso se chama relacionamento, é uma relação, né? Agora o próximo, onde começa o relacionamento? A criança, mesmo antes, deixa só onde começa, isso. A criança, mesmo antes dela nascer, ela já é objeto do desejo dos pais. Vai ser menino? Não, vai ser menina. Ai, vai ser uma professora. Ah, não, vai ser um militar. Essa criança, na verdade, ela já é desejada, mas ela é sonhada de acordo com a história da mãe ou da história do pai. Então, a mãe cria expectativas em relação a essa criança que, de acordo com a sua história. Então, ela leva a sua história em consideração e ela vai criando expectativa com essa criança. E o pai também. Então, quer dizer, nós já sabemos que a criança, ela sente as emoções da mãe. Agora, acontece o seguinte, pode ser que essa criança seja uma criança desejada, ou não, também tem essa questão. Pode ser que ela não seja uma criança desejada. E a criança, vamos dizer, uma criança desejada já está sentindo a alegria da mãe, as emoções, quando ela bota na barriga. E a mãe que está preocupada em ter um filho que ela não planejou também. Então, você pode ver que essa relação já começa a partir do ventre da mamãe, ou até antes mesmo, quando já está sendo sonhada. Então, esse relacionamento, ele vai ser mais íntimo depois que essa criança nascer. Mas, na verdade, ele começa nessa família, né? Então, eu gostaria agora de passar para o próximo, porque essa família, ela pode ser uma família saudável ou uma família disfuncional. Ué, mas nós não estamos falando de relacionamento? Mas eu estava colocando aqui que o relacionamento começa na família. Então, a família pode ser funcional e saudável, o que é diferente de ser família perfeita. Não existe família perfeita, né? Vocês veem que mesmo quando teve Adão e Eva, nós temos essa questão do Caim e Abel, que era uma família disfuncional. Inclusive, o pastor Israel Belo, tem um texto que ele diz: você não é Caim, não é, pastor Israel Belo? Para nós nos confrontarmos com as nossas questões e não fugirmos. Então, a família funcional, ela busca entender as necessidades básicas, necessidades físicas, comida, roupa, abrigo, necessidades emocionais, provendo amor, afirmação, segurança, espirituais, orientação sobre o conhecimento em relação a Deus e o amadurecimento na relação dessa intimidade com Deus. Então, e também as necessidades básicas intelectuais, né? Os ensinamentos, a educação, porque como se forma a inteligência? Além de ter a questão genética, se forma também com os ensinamentos através das conexões neuronais. A cada ensinamento, uma conexão neuronal e um outro caminho neuronal também.
Então, quanto mais essa criança for estimulada, mais possibilidade ela tem intelectualmente. Agora que eu vi, desculpe, gente, eu estava procurando a água, tá? Eu trabalho, mas eu trabalho com água. Tá, não, eu pego aqui. Então, a família funcional aprende a respeitar, enfrentar conflitos, ter responsabilidade, se apoiar e ter empatia. Essa gravura, eu gosto dela porque ela mostra, assim, as mãos como assegurando essa família, né? Quer dizer, onde um está sendo assegurado pelo outro, e que essa casa tem ali, essa família, onde parece assim, quando você tem as mãos formando esse teto, que dá segurança. Então, respeitar, um respeita o espaço do outro, enfrentar os conflitos. Muitas vezes, as pessoas deixam de falar para que não haja conflito. Mas nós temos que lidar com o conflito, porque a procrastinação, que é essa questão de estar adiando, pode ir criando uma bola de neve. Tem que ter responsabilidade com tarefas, com horário, ter empatia, saber se colocar no lugar do outro. E se fosse eu? Como seria? Muitas vezes nós temos o dedo apontado para o outro, mas nós não sabemos a história desse indivíduo, o que ele passou, quem ele é. Agora, eu posso me colocar no lugar dele e tentar ver sobre o paradigma que ele está vendo, pela visão dele. Próximo. E famílias disfuncionais. Então, a família disfuncional, ela é totalmente o inverso da outra, né? Então, na família disfuncional, falta o respeito, o espaço de um não é respeitado pelo outro, faltam os limites, tem dificuldade com normas, comportamentos, não tem diálogo. Muitas vezes, numa família disfuncional, algumas pessoas, ou uma pessoa dentro da família, fica trancada o tempo todo no quarto, fala muito pouco, a outra é mais agressiva. Quer dizer, isso tudo está sendo perpassado por todo um conjunto de situações vivenciadas conflitantes, ou situações vivenciadas por um ou pelo outro. Então, a falta de confiança, falta de empatia e os segredos, né? Muitas vezes tem aqueles segredos familiares, às vezes até que as pessoas falam, sabem, mas não comentam, não falam. Elas sabem que existe alguma coisa, às vezes existe uma traição, o filho sabe que está acontecendo, mas eles ficam calados, a mãe não comenta, ou o pai não comenta. Então, é o tipo de família disfuncional. Essa família disfuncional vai afetar no comportamento dessa criança, que vai ser exatamente o que nós estamos tratando aqui, os comportamentos disfuncionais. Como é que surge o comportamento disfuncional? Não é do nada, é de um espelhamento, uma repetição de um padrão, algo que foi vivenciado. Então, muitas vezes, é ignorado também o comportamento inapropriado. Então, uma criança faz alguma coisa, eu finjo que não vejo, que é para eu não me aborrecer. Ou mesmo na relação de adulto, né? Tendo criança, mas na relação de adulto, eu finjo que eu não estou vendo o que está acontecendo, que é para não criar uma discussão. E não necessariamente você tomar conhecimento de algo ou travar um diálogo a respeito de, significa conflito. Então, pode haver violência física e psicológica. Essas famílias são formadas por pais com dificuldades, o que constantemente distorcem a realidade e negam essa realidade. Nós vemos aqui no Celebrando a negação. O que é a negação? É eu negar um comportamento, eu negar algo que está acontecendo, eu fazer de conta que eu não estou vendo, eu uso máscara.
né? Então, esconder os meus próprios problemas. Existem, as crianças, geralmente, elas repetem os padrões, né? Elas vêm na família e aquilo não é que ela pense que vai repetir. Isso é no automático, essa repetição de padrão. Quantas vezes nós podemos imaginar assim, uma situação. Alguma vez aconteceu com você, de você dizer assim, puxa vida, eu estou fazendo a mesma coisa que a minha mãe. Não aconteceu com ninguém aqui, né? De jeito nenhum. Ou então, puxa vida, eu critiquei tanto meu pai, eu estou fazendo a mesma coisa, mas como? É repetição de padrão. Vai no automático, não é que você escolha, está para além da sua vontade. Então, na família disfuncional, a criança repete vícios, a falta de educação, que nós vamos ver agora por esse vídeo que nós vamos passar. It looks like rain again today. Vício, cigarro, Dark clouds pode gather ser and drogas, fill the sky. falta de educação, Don't know how to talk to you, just know how we say goodbye. agressividade verbal. Ali nós vamos também vendo que pode ser uma questão de estresse, agressividade verbal. Nós estamos vendo ali também depredação. Violência verbal, violência psicológica e violência física. Quantos de nós já não vivenciamos uma coisa ou outra dessa? E aí muitas vezes quando a gente vê uma pessoa agressiva, uma pessoa que não consegue manter os seus limites, a primeira coisa é uma crítica que nos vem. É importante nós nos questionarmos, que história é essa dessa pessoa que ela não está conseguindo dar conta desse comportamento? Né? Então a criança vai vivenciando e aprendendo esses padrões de comportamentos que afetam emocionalmente e fazem registros, fazem marcas, feridas. Nós temos algumas frases, uma frase no Celebrando que diz assim, crianças feridas, pessoas feridas, vocês sabem, não vou repetir o resto não, pessoas feridas, isso aí também é inibição. Às vezes eu sei, mas eu repito um padrão de timidez da minha família. Então agora vamos lá, pessoas feridas, mais alto, pessoas feridas ferem pessoas. Não é do nada, isso não vem à toa, isso vem de registros que estão lá atrás. E não quer dizer que a pessoa que está ferindo realmente está com essa intenção, uma pessoa tão má que quer fazer isso. Não, foi algo que ela foi vivenciando, foi como foi a história dela e de repente ela não está dando conta de fazer diferente. Precisa de ajuda, né? Então, esses comportamentos que nós vimos disfuncionais, né, que vêm das famílias, são exatamente eles que de repente uma pessoa tem e vai se associar a outra pessoa, e aí o ciclo continua. Vocês me desculpem aí, porque eu não sabia que ia ser aqui, então ficou pequenininho, né? Mas eu vou ler para vocês. Então, filhos adultos de famílias disfuncionais. Mas o que eu coloquei aí está parafraseado do livro É Dolorido Ser Eu, de Carlos Barcelos. Carlos Barcelos é um psicólogo, né, que ele também é do Celebrando a Recuperação. Então, filhos de lares disfuncionais fazem um esforço de adaptação a fim de sobreviver em situações
abusivas. Então, quais são essas características? Por que realmente fazem um grande esforço? Porque não é fácil, é difícil. Com certeza, nenhum de nós tem uma família perfeita. E todos nós aqui, a nossa família tem alguma questão. Então, eu vou ler, tá, para vocês. Não precisa fazer esforço, não, tá? É isolamento e medo diante de figura de autoridade, de pessoas raivosas e de qualquer crítica. Quer dizer, a pessoa tem dificuldade de lidar com pessoas que são autoridade. Às vezes, ela faz um link com a autoridade familiar, ou pai, ou mãe. Eu coordenei um projeto de crianças que apresentavam problema nas escolas municipais. E foi encaminhado para mim um menino, encaminhado como sendo uma pessoa agressiva. Eu fiquei observando o menino, ele não era agressivo, mas as crianças faziam bullying com ele na escola e ele acabava trazendo essa raiva também para o projeto. Aí, quando foi uma vez, ele agrediu uma criança. Eu disse: por que você fez isso? O que ele te fez? Ele não me fez nada, mas meu irmão me bateu. Aí o que acontece? Eu acabei, por conta disso, criando um trabalho de judô. E o que eu fazia nesse projeto? Eu buscava fazer com que as crianças fossem assertivas. Então, fazia diversas oficinas e deixava elas escolherem. Eles só não podiam ficar sem atividade. E ali, quando eles escolhem a possibilidade de ser mais assertivo, era melhor. E aí era elogio e limite, tá? Afirmando. Mas acontece muito isso, uma reprodução de alguma coisa que você está vivenciando. Então, outra característica dos filhos de lares disfuncionais: buscam constantemente aprovação. Podem tornar-se dependente químico, casar-se com um dependente químico ou uma pessoa de personalidade compulsiva, workaholic, ou mesmo uma pessoa que tem problemas com sexo, ou as duas, né? Por exemplo, no caso de você casar com uma pessoa compulsiva e ao mesmo tempo você acaba também sendo um compulsivo. Isso também pode acontecer, são características. Sensação de culpa quando presta mais atenção a si ao invés de atender ao outro. E aí o próximo diz assim: sensação de culpa quando presta atenção a si ao invés de atender o outro, que é uma repetição do quadro anterior. Aí eu pensei assim: puxa, eu li tantas vezes, como é que eu repeti? Porque isso tem a ver com a minha área de recuperação. Eu sou uma codependente, e o codependente, ele tem essa característica, ele tem uma sensação de culpa quando ele está dando mais atenção assim do que o outro. Geralmente o movimento dele é para fora, porque ele precisa agradar, porque ele precisa daquela confirmação. Eu falei: será que foi isso? Bom, pode ser que tenha sido coincidência. Amor e piedade se confundem. Muitas vezes, num relacionamento, a pessoa tem pena da outra. E aí acaba se envolvendo, porque quer ajudar, quer fazer isso, para poder ver se a pessoa melhora. Se envolve e confunde pena e amor. Uma tendência nesses filhos adultos de pessoas, de famílias disfuncionais, essa questão de se envolver sempre com alguém que está precisando mais, né? Que tem a ver com a codependência também. Os sentimentos da infância traumáticos são congelados. É perdida a habilidade de sentir e expressar os sentimentos, porque dói muito. Então, são aquelas pessoas fechadas, que não se colocam. Por quê? Você entrar em contato com a sua ferida não é fácil, dói. Então, muitas vezes eu prefiro calar. E tem uma frase que eu gosto de dizer, que quando a boca cala, o corpo fala, sintoma. Quando a boca fala, o corpo sara, ou seja, a cura, né? Se eu posso me colocar,
eu tenho mais facilidade de sarar essas feridas. Senso de autoestima muito rebaixado, um autojulgamento muito duro. A disfuncionalidade da família de origem afeta de tal forma que se desenvolvem sintomas de doenças que sequer se tem. Eu só repeti ali que é parafraseando o livro do Dolorido Sou Eu, de Carlos Barcelo. Crianças. Conjunto de ideias que você ouviu e concluiu que acabaram se tornando verdade para você. Quer dizer, aquilo que você viu na sua família, muitas vezes, que não significa que seja uma realidade, mas que você vivenciou, é tudo aquilo que para você acredita sendo como verdade absoluta. É um conjunto de ideias que você viu, ouviu e sentiu, que para você tornou realidade e às vezes até foi confirmado através da sua experiência. E aí nós vamos ver um vídeo que fala sobre isso. Você sabia que a forma de você ver o mundo pode prejudicar o seu desenvolvimento com seu trabalho, sua escola, seu relacionamento e tudo que é importante para você? Nesse vídeo eu vou lhe falar sobre as crenças centrais, que é a forma como você percebe o mundo. No vídeo anterior eu expliquei que os nossos pensamentos influenciam o que sentimos, influenciam nosso comportamento e até as nossas reações fisiológicas. E desenvolver os pensamentos automáticos que surgem espontaneamente diante de uma situação e que muitas vezes nem nos damos conta disso. Esses pensamentos não surgem do nada. Eles estão relacionados às nossas crenças centrais. Então vamos lá falar sobre ela. Desde criança, você tem que entender o mundo que te cerca para organizar melhor a sua experiência. E nesse contato com o ambiente e as outras pessoas, e ainda influenciados pela genética, você passa a ter determinadas certezas na vida. É o que chamamos de crenças. Quando crianças, no início da infância, nós desenvolvemos determinadas ideias sobre nós, as outras pessoas e o mundo. Então essas crenças centrais ou nucleares são compreensões duradouras e as pessoas consideram essas ideias como verdades absolutas. Nós desenvolvemos crenças positivas, mas também crenças negativas. E essas crenças agem como uma lente que afeta a nossa percepção. Nós passamos a enxergar as situações através dessa lente de um ponto de vista distorcido, exagerado ou equivocado. Essas crenças centrais negativas podem ser de maneira geral em 3 tipos: desamparo, desamor e desvalor. Na crença da categoria desamparo, a pessoa tem a certeza de que é incompetente e será sempre um fracasso. Exemplo de um pensamento automático de uma pessoa com essa crença: sou inadequado, ineficiente, incompetente, fraco, descontrolado, sou uma vítima, sou vulnerável, sou inferior, sou perdedor, não sou igual aos outros. Já na crença de desamor, a pessoa tem a certeza de que será rejeitado. É exemplo de pensamentos automáticos em uma pessoa que tem essa crença: sou indesejado, feio, não sou capaz de ser amado, sou abandonado, sempre serei rejeitado, sou imperfeito, não sou bom o suficiente para ser amado. E por fim, na crença da categoria desvalor, a pessoa acredita ser inaceitável e sem importância alguma. Exemplo de pensamentos automáticos de uma pessoa que tem essa crença de desvalor: sou inaceitável, sou mau, sou louco, sou nada, um lixo, sou cruel, perigoso, não tenho valor. Lembrando lá dos filhos adultos de famílias disfuncionais, nós vimos logo no início aquele outro vídeo, o que essas crianças que se tornaram adultos de famílias disfuncionais vivenciaram, né? Então agora nós vamos ver que da crença vão surgir os pensamentos disfuncionais,
que são pensamentos, né, negativos que atormentam a cabeça. Ou seja, são aqueles pensamentos insistentes que vêm, que não são agradáveis. Então, nós temos estímulos. Não precisa se preocupar em ler, não, que eu vou ver para vocês direitinho. Eu quero que vocês prestem atenção agora nisso aqui. Nós temos estímulos internos, externos, que a gente vê, que a gente ouve, ou que a gente sente cheiro, ou que sente mesmo, que vem através dos 5 sentidos. Quando nós vemos, ouvimos ou sentimos, nós acabamos acessando lembranças negativas que estavam lá guardadinhas, que tende a levar a pensamentos negativos. Mas isso não é assim, olha, eu vivenciei isso, por isso eu estou pensando. Não, é algo do automático, né? Então, isso tem a ver com o nosso sistema de crença. Vocês viram aí como é que se formam as crenças, né? A gente, é a forma com que eu vejo o mundo, a forma como eu aprendi, que pode não corresponder à realidade. Então, o sistema de crença é um sistema que influencia diretamente os pensamentos. Eles pipocam na nossa cabeça de forma negativa e catastrófica. Esses pensamentos negativos têm essa sensação de que alguma coisa vai acontecer, que vai dar tudo errado. Então, esses são os pensamentos disfuncionais. Quer dizer, nós temos um sistema de crença que afeta, de crença que dá, na verdade, gera um pensamento disfuncional que vai dar o comportamento disfuncional. Então, não necessariamente esse pensamento que eu estou tendo são necessariamente real. Às vezes são esses pensamentos que nós acessamos através das nossas experiências. Então, pode ser um pensamento distorcido. Importante estar atento se tem a ver com o nosso sistema de crença e por que funciona. Porque é como se nós tivéssemos um banco de dados na cabeça, né? E aí, de repente, de acordo com o que a criança foi vivenciando, foram sendo feitos esses registros. E aí, alguma coisa, eu vejo, algum estímulo externo, que aí eu vou acessar esse pensamento negativo, esse pensamento disfuncional. Se a criança vem de um lar de desarmonia, disfuncional, pode ter mais pensamentos negativos, porque ela vivenciou num ambiente que, na verdade, faz com que ela tenha esses pensamentos mais recorrentes. Enquanto que uma criança que vem de um lar mais harmonioso, ela tem uma visão diferente da realidade. Então, as famílias em desarmonia, os bancos de dados de quem está funcionando ali vão ter mais registros. Então, agora sim, eu vou ver com vocês. Então, como acontece? Eu tenho um pensamento automático. Ou seja, eu vivencio alguma coisa e, de repente, me vem esse pensamento. E aí, esse pensamento automático, ele chega sem permissão, em qualquer momento. Pode ser disfuncional ou não. E aí, eu vou primeiro falar do pensamento automático, quando ele não é disfuncional. Vou dar um exemplo aqui da doutora Irene. A gente combinou há pouco tempo de ir assistir um teatro. Eu gosto de dar os meus exemplos, né? De ir ao teatro para assistir a vida do Ayrton Senna. Aí ela combinou comigo assim: olha, Ivaneide, começa mais ou menos umas 6 horas, 6h30, mas é bom que a gente esteja lá mais cedo, porque tem que trocar os ingressos. Eu vou ter que ir na Barra fazer um curso, mas eu encontro com você e eu te ligo. Eu registrei, eu te ligo. E aí ela tinha dito que 5 horas a gente se encontrava lá. Foi passando o horário, 15 para as 5, 5 horas ela não me ligou. E aí eu pensei assim, pode ser que tenha acontecido alguma coisa.
ela estava no curso, pode ser que o curso tenha demorado, pode ser que estivesse sem sinal, porque ela ia me ligar. Pode ter acontecido alguma coisa que ela não pôde acessar. Ou seja, o meu pensamento não foi catastrófico. Aí eu pensei assim, bom, eu vou pegar um táxi e vou. Quando eu estava no meio do caminho, a Edilane, uma amiga nossa de lá, disse, Ivonei, de onde você está? Eu falei, eu estou indo para o teatro. Eu estou aqui com a Irene. Ela esqueceu o celular em casa ou então ela perdeu. Então, esse pensamento que pipocou na minha cabeça, quando eu disse assim, pode ter acontecido alguma coisa e tudo mais, não me impediu de ir. Ou seja, meu comportamento e meu objetivo de ir continuaram firmes. Então, situação, que é o que nós estamos vendo ali, né? A situação, eu recebi um convite, ia ter um telefonema antes das 5 horas. O meu pensamento, que não foi disfuncional, porque ele pode ser disfuncional ou não foi. Bom, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Mas eu quero ir. Então eu vou, se eu não encontrar com ela, eu vejo se eu consigo o ingresso. E eu já tinha visto antes, senão eu vejo a exposição, que tinha uma exposição, e venho embora. Emoção, eu estava feliz. Ayrton Senna é o meu ídolo, desde muito. Domingo, eram os domingos maravilhosos, eu fazia almoço para ver o Ayrton Senna ganhar. O sentimento ainda era de prazer, de alegria, sabe? Eu estava com um sentimento de felicidade. E o meu comportamento foi adequado. Agora eu vou dar um outro exemplo meu de um comportamento disfuncional. Ou seja, o comportamento disfuncional, eles estão ligados aos primeiros pensamentos que vêm na cabeça e a um comportamento que eu não quero adotar. Então, muitas vezes, eu consigo dar conta dele, mas às vezes eu não consigo. Eu recebi uma passagem de avião, né, para eu ir para Foz do Iguaçu. Olha só, que maravilha! Mas também eu não fico muito tranquila com o avião. O que eu comecei a fazer já catastrofizando? Comecei a ver o tempo. Chuva. Foi naquela época que choveu muito. Aí eu vi assim, aqui no Rio, chuva. No Paraná, chuva. Aí eu fiquei, situação, viajar. Ali são aqueles esquemas, né? Na situação, a viagem. Para eu viajar, né? E inclusive, depois eu ainda ganhei mais a passagem da minha filha para ela ir comigo, porque eu disse, eu vou sozinha, minha filha foi. Então, a situação era viajar de avião, e a minha situação, viajar com medo de avião com temporal, com chuva. E aí, o pensamento, vai acontecer alguma coisa. Pode bater um raio. E a turbulência? E a turbulência, será que vai dar conta? Esses temporais estão sendo terríveis. Você vê como o pensamento, ele vai se repetindo. E aí o que acontece? Você começa a ficar com a respiração ofegante. Essa respiração curta faz com que você também oxigene menos cérebro. Então, você já começa e aumenta a ansiedade. E aí a emoção, qual era? Minha emoção era o medo. E o sentimento que eu estava tendo era um sentimento de insegurança, como se algo fosse acontecer. E aí o comportamento, não viajar. Não vou viajar. E aí eu falei assim, poxa, como é que eu vou fazer? E aí eu ligava para minha filha, e aí já tem outra avaliação? Tudo temporal, tudo chuva. E aí como é que você interrompe esse pensamento? Eu falei, opa, peraí, você tem que dar uma pausa. Eu disse assim, bom, aí eu tenho que contestar esse pensamento, que foi o que eu fiz. Olha só,
Eu já fui há algum tempo para lá. Foi tão bom, eu tenho que confrontar esse pensamento com algo que vá me dar prazer. Eu já fui, já vi o Natal das Luzes lá em Gramado, foi tão bom. Aí comecei a ler os percentuais. Eu tenho que começar a ver coisas que me assegurem, que me dê segurança. E aí eu li que em cada 7 pessoas, nós temos a média de... Desculpe, doutor, se a percentual não está certo, mas eu pesquisei, tá? De 1 ou 2 pessoas que morrem a cada 7. De câncer ou, então, de ataque cardíaco. Bom, e de avião? Em cada 8.000 e tantas, tem uma que morre. Eu falei, epa, então, esse meu medo está meio sem graça, né? Eu já tenho até vergonha, porque eu trabalho com isso, com que cara? Aí eu falei, não. Aí eu tenho que pensar nas coisas. Poxa, eu tenho que contestar ele e ver os benefícios. Bom, eu vou conhecer Foz do Iguaçu, nunca fui, estou com 67 anos, um desejo que eu tenho há tanto tempo. Não, eu vou. Tá bom. Então... O comportamento disfuncional é aquele que faz com que você tenha um comportamento que você não queira. Se eu não fosse, o meu comportamento seria disfuncional. Eu resolvi ir, quer dizer, não desistir, pensando nos benefícios da viagem. Foi funcional, mas também não foi muito fácil, não. Porque... quando eu peguei o avião, que na verdade eu peguei a chuva e começou aquela turbulência, eu peguei assim, bom, o que eu posso me firmar? Estava do lado da minha filha, peguei a mão dela e comecei a entrar em contato com Deus. E aí eu comecei a louvar baixinho. Aquieta minha alma, deixa o coração ouvir tua voz. Aquieta minha alma, só assim eu não me sinto só. E aí realmente, o que acontece? Nesse pensamento, eu fui buscar algo que me assegurasse, porque eu tive um comportamento funcional, mas não é essa fórmula mágica. Como também, gente... não significa que quem tem pensamentos disfuncionais recorrentes vão lidar com essa situação, porque não é fórmula mágica, precisa de um atendimento. Ficou claro? Deu para ver? Um outro exemplo de pensamento automático. Uma pessoa dirigindo, né? Vai chover. Realmente vai chover, eu preciso ter mais cuidado. O meu pensamento não é um pensamento aterrorizante, e eu percebo que eu preciso ter mais cuidado, de repente até diminuir, né? Então, é um pensamento automático, que ele não é disfuncional. Agora, vai chover, pode acontecer alguma coisa, vai cair barreira. Gente, eu vou ter que parar esse carro, isso não vai dar certo, e aí eu paro. Ele mexe com o meu comportamento e eu não continuo a viagem. Deu para perceber? Deu para vocês identificarem algum pensamento disfuncional que vocês estão tendo? Então, o pensamento disfuncional é esse, que ele se repete, ele mexe com o nosso organismo, porque a emoção... ela é neuronal. A emoção, ela mexe com todo o nosso organismo. Por exemplo, se eu estou de frente com um cachorro, com medo é emoção, de que ele me morda, minha pupila já modifica, o meu sangue vai para os músculos, porque na verdade meu rosto já fica pálido, porque meu sangue vai para os músculos. Parar ou correr, eu tenho que tomar uma atitude. Então, a emoção, ela tem muito a ver com isso. Enquanto o sentimento é quando eu tomo consciência dessa emoção, e aí sim, eu me sinto ansiosa, ou me sinto mais tranquila. Deu para perceber também a diferença? Tá bom?
Então, o provérbio 25 vai dizer: a ansiedade no coração do homem abate, mas a boa palavra alegra. O que você está pensando? Deixa eu ver aqui. Vamos para o próximo. Então, o que fazer? Primeiro, reconhecer o pensamento disfuncional. Poxa, eu estou aqui, vou viajar, eu estou com medo, pode ser que aconteça alguma coisa. Eu reconheço esse pensamento, mas eu tenho que enfrentar ele, eu tenho que questionar para ganhar as possibilidades de pensar coisa boa, que se eu for, eu vou ver as cataratas, que se eu for, eu vou descansar, que se eu for, eu vou mudar de lugar. Então, quando eu questiono, eu ganho a possibilidade de gerar emoções positivas e de pensar coisas boas e alimentar com coisas que eu vou viver de bom. E aí eu coloquei aqui uma frase do pastor Israel Belo: enfrentar dói, mas confrontar o que nos perturba dói muito menos e abre uma avenida na nossa história. Não é, pastor Israel Belo? Isso aí é do texto de Você Não É Caim, que eu gostei muito de ler. Então, a energia, ela vai onde está a nossa atenção. E aí tem uma coisa também que eu li, que é do livro Mude Sua Vida, da doutora Débora Eppelman. Diz assim: tome conta dos seus pensamentos, eles se tornarão suas palavras. Tome conta de suas palavras, eles se tornarão suas ações. Tome conta de suas ações, porque eles se tornarão seu caráter. Então, isso é para a gente pensar. E quando vier esses pensamentos, eu verificar: será que eu estou naquele sistema lá de crenças? Será que realmente esse pensamento é um pensamento disfuncional? Agora, eu torno a dizer: se isso for muito frequente, você precisa de ajuda. Eu esqueci de dizer que eu também procurei ajuda. Eu liguei para meus grupos do Celebrando, botei lá nos grupos: orem por mim, porque eu vou viajar e tem tempestade. Como eu confio plenamente em prece de intercessão em Deus, isso também me ajudou, tá? Então, agora deixa eu ver. Caráter, porque aqui eu falo: tome conta dos seus hábitos, que eles se tornam o seu caráter, né? Caráter em grego é gravar. Então, é importante a gente ver aquilo que foi sendo, né, gravado na gente, para que possa formar o caráter, que na verdade é uma firmeza, é a firmeza moral de uma pessoa. Bom, então eu vou falar alguma coisa sobre a técnica, mas eu vou colocar aqui o seguinte: a técnica é de interromper o pensamento, essa cadeia de pensamentos negativos. Outra vez eu digo: não existe fórmula mágica. Se eu não tenho ele recorrente o tempo todo, eu vou fazer isso. Toda vez que ele vier, eu posso fazer, mas isso não significa que isso vai resolver a minha questão. Eu tenho que estar atenta de como eu estou funcionando. Então, do ponto de vista e o ponto de vista que eu estou tendo, né? Então, às vezes, o pensamento começa com uma coisinha à toa, simples assim: será que isso vai dar certo? Às vezes a gente não pensa assim: será que isso vai dar certo? E se... Aí vem a dúvida, né? E se, antes de catastrofizar, eu começo? E se? Aí começa a colocar um monte de possibilidades negativas. Vai dar aquelas consequências no final, isso já está, não vai dar certo, isso não tem jeito. Esse é o pensamento disfuncional, para me fazer desistir daquele meu propósito, ou seja, me impedir da minha ação. Não é que esse pensamento, ele vai dizer: você vai desistir, mas são esses pensamentos mesmo, eles falam, né? Está aqui na cabeça falando. Então, o exercício é assim: primeiro passo, pare, interrompa o pensamento. Como? Eu falei para vocês: confronte
o pensamento. Segundo passo, você vai inspirar, né? Eu inspiro e expiro algumas vezes. Eu cheiro a rosa e sopro a vela algumas vezes. Vamos fazer juntos? Inspira e expira. Agora vamos inspirar pensando de que como está sendo o percurso do ar indo para os nossos pulmões, inspirando e agora soprando a vela, expirando, mas sentindo o ar saindo. Ou seja, eu estava com meus sentidos e mas não estava me voltando para mim. Agora eu estou me voltando para mim. Então eu inspiro várias vezes. Primeiro eu paro, confronto o pensamento. Está acontecendo isso, mas isso não significa que isso vai dar certo. Certo? Primeiro passo. Às vezes eu já estou com taquicardia. Então eu inspiro e expiro, como se estivesse cheirando uma flor, né, e soprando uma vela. Saindo, percebendo o ar saindo, né, eu expiro percebendo também esse percurso. E eu me conecto comigo, eu tiro o foco do pensamento disfuncional e coloco o foco para mim e para as coisas que estão ao meu redor. O que eu estou vendo? Eu vou dizer para vocês, antes de subir aqui, eu inspirei, tirei a rosa e soprei a vela. Porque sempre quando eu vou dar uma palestra, é claro que eu me entrego a Deus, eu faço exercício, mas sempre dá uma taquicardia, né? Você sabe disso, né, João, que me acompanha? Mas isso não precisa me impedir. Então eu trabalho essa respiração, tem que trabalhar a respiração. O cérebro é um órgão que ele não pode ficar muitos minutos sem oxigênio, muito tempo sem oxigênio. E quando você está com essa respiração curta, vai pouco oxigênio para o cérebro e aumenta a ansiedade. E por que eu tenho que voltar a atenção para mim? Eu inspiro, percebendo o ar, a entrada do ar, expiro, percebendo a saída do ar. E um terceiro passo, eu começar a estar presente no que eu estou fazendo. Vocês já se sentiram, por exemplo, está fazendo uma coisa, mas está pensando em outra? Está fazendo uma coisa aqui e está pensando em outra. Você não está presente no que você está fazendo. Então, esse exercício é para você trazer a sua atenção para você. Veja bem, nós estamos numa cidade onde está tendo muitos assaltos. Quem vocês acham que o assaltante assalta mais? Aquelas pessoas que estão bem saindo lá, ou aquela pessoa que está atenta no que ela está fazendo. Se você não está presente no que você está fazendo, se você não está atenta nas pessoas que estão passando por você, você está distraída. É muito mais fácil. Se você está presente, consciente, está com a sua bolsa, sabe o que você vai fazer, mas está prestando atenção no que está acontecendo à sua volta. Se tem um buraco ali, se você, em vez de estar, puxa vida, vai acontecer isso, vai ser tão bom, você não está presente. Por isso que eu tenho que puxar atenção para mim quando eu estou com esse pensamento disfuncional. Então, o terceiro passo, que é você observar. Por exemplo, se eu fosse fazer isso agora, eu ia, primeiro, estou tensa. Se tivesse tido, que não teve esse pensamento, mas se tivesse tido o pensamento, vai dar alguma coisa errada, aí não vou conseguir dar palestra direito. Eu ia inspirar, porque eu fiz isso de qualquer maneira, mas não estava com pensamento disfuncional. Inspiro, expiro, prestando atenção na minha respiração, lembrando que teve um passo antes que eu combato o pensamento. Não, vai dar tudo certo, está tudo muito bem. E uma coisa que ajuda muito também é a oração, quando a gente vem aqui, né? A pessoa ora por nós.
E aí eu inspiro, expiro e começo. Eu estou aqui na igreja de Itacuruçá, sentada, estou sentindo meus pés no chão, estou com as mãos sobre as pernas. Ou seja, eu começo a prestar atenção nas pessoas que estão. Então, essa é a técnica de stop, pare, para interromper esse pensamento. Agora, não é só isso. Você também tem que fazer coisas que te tragam prazer. Se você tem esses pensamentos, pode ser que você goste de correr, pode ser que você goste de ler um bom livro, pode ser que goste de andar de bicicleta. Tudo isso vai ajudar. Então, quando você observa o que você está fazendo, você desfoca das imagens catastróficas dos pensamentos que podem te impedir de fazer aquilo que você quer. Além disso, você está buscando também, comitantemente, depois fazer algumas atividades. Então, vamos lá agora, para a gente fazer um resuminho, né? Crença disfuncional, pensamento disfuncional, emoção disfuncional, comportamento disfuncional. E aí tem assim: os outros não gostam de mim, nada na minha vida dá certo. Isso é o pensamento, né? Ninguém se importa comigo, o mundo é melhor sem mim, não há solução. Quando esses pensamentos às vezes estão muito fortes, o indivíduo tende a se isolar, porque ele não crê nas pessoas mais, e isso pode levar a uma depressão, isso pode levar a um comportamento de isolamento. Então é muito importante você não deixar que esses pensamentos tomem conta de você. E agora vamos de novo a uma lista. Tem uma lista que eu botei aqui, né? Embaixo esse asterisco tem a ver com a lista que é uma lista que a Janaína Heller, ela deu, onde tem um texto: áreas de recuperação, relacionamentos disfuncionais. Então, relacionamentos disfuncionais são relacionamentos que são atravessados por conflitos, eles não funcionam. Claro que os relacionamentos são atravessados por conflito também, mas só que a quantidade é muito grande e eles não funcionam. Existem muitos aspectos no relacionamento que não são saudáveis para a relação, causam muita dor. Lembram lá da família disfuncional? Não há respeito, não há diálogo, não há empatia, nem limite, nem confiança. No relacionamento disfuncional, que pode ser no trabalho, que pode ser na igreja, que pode ser na família, nós também vivenciamos esse tipo de coisa. É quando realmente não há confiança, não há respeito. Então, nós estamos aqui, essa lista que eu peguei desse trabalho de Janaína que relacionamentos são esses? Do codependente, relacionamentos egocêntricos, a pessoa está pensando sempre mais em si e não no todo. Paixão, aquela coisa desarvorada, né? Essa dificuldade de perdoar, essa questão de eu não olhar para mim, colocar sempre a culpa no outro, ou seja, eu não vejo a trave que está no meu olho, mas eu acho que o cisco do olho do outro é terrível, né? Então, vive em desarmonia, mania de perseguição, retaliação, intolerância. A pessoa fez uma coisa, eu espero para depois dar o troco. Relações conturbadas com parentes, desequilíbrio emocional, desprezo, irresponsabilidade, inveja, permeado pela raiva, que se é uma pessoa raivosa, está sempre assim, e também nega amor. E aí, para finalizar, eu vi um texto que diz assim: o poder da fé em tempos difíceis. Todo relacionamento exige sacrifícios, mas todo sacrifício traz recompensa. Se conhecêssemos as recompensas, não hesitaríamos em fazer sacrifícios. Parte do sacrifício que temos que fazer em favor de um relacionamento é deixar de lado o orgulho e priorizar as nossas necessidades. Próximo.
Quanto mais forte seu relacionamento com o Senhor, melhor serão os outros relacionamentos. Os momentos sombrios que ocorrem em qualquer relacionamento podem fortalecer sua caminhada com Deus quando você se aproxima dele, quando você cria intimidade com ele. Quando é que você tem intimidade com uma pessoa? Quando você conversa mais com ela, quando você está mais na presença dela. Então, para que você possa ter um bom relacionamento, você tem que estar presente nesse relacionamento. E com o Senhor é assim, e com as outras pessoas também. Portanto, concentre-se no Senhor e confie. Ele brilhará uma luz especial nas encruzilhadas onde o seu caminho cruza com o caminho de outra pessoa. Confie em Deus. João 14:1. Outra reflexão de Mark Becker, do livro O Maior Psicólogo que Já Existiu. Podemos escolher entre coisas e os relacionamentos. Quando elegemos coisas, submetemos a nossa vida a deuses que nos escravizam em vez de nos libertar. Nós estamos vivendo isso com a corrupção frequentemente aqui no Brasil agora. O mais importante mandamento é este: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Muito obrigada. Gente, eu queria registrar aqui, me desculpe, doutor, mas eu queria falar aqui do doutor Alex, que é um médico que me trata e que ele me ajudou muito, sem que ele saiba, estou dizendo isso agora, nesses pensamentos disfuncionais, que eu estou com uma questão no útero que eu ainda não sei bem o que é, mas quando a Irene me indicou ele me tratou tão bem. Ele fez coisas que não é preciso um médico fazer. Ele simplesmente, eu cheguei lá, achei que o meu prontuário era o mesmo de emergência. Enquanto eu estava dando meus dados, ele disse: espera aí um instantinho, que eu vou lá tirar xerox, porque tinha que tirar xerox da identidade. E ele foi enquanto eu dava meus dados. E depois disso, ele providenciou um outro médico para fazer os exames, e sempre ali esteve presente nos exames. Gente, isso a gente tem que aprender, né? Nós somos cristãos, é muito bom a gente ter essa empatia, se colocar no lugar do outro e servir. Eu queria pedir uma salva de palmas para o doutor, que realmente eu estou muito feliz com a presença dele aqui.